Existem histórias que desafiam a lógica. Contos que atravessam décadas, sussurrados de boca em boca, enquanto a fumaça do medo paira sobre eles. Hoje, vamos explorar um dos mais sombrios mistérios do mundo da arte. Um quadro capaz de resistir ao que destrói tudo ao seu redor. Uma pintura que decora lares, mas que, segundo dizem, carrega um segredo terrível. Um segredo nascido das chamas da tragédia. Um segredo que envolve lágrimas de um menino, olhos que parecem segui-lo aonde quer que vá. E o fogo, sempre o fogo. Dizem que o menino retratado jamais conheceu a paz, que sua alma está presa, ardendo na dor de um passado que nunca foi apagado. Eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração. Após a Segunda Guerra Mundial, em um estúdio sombrio nas profundezas da Itália devastada pela guerra, Bruno Amadio, depois conhecido como Giovanni Bragolin, começou a pintar imagens de crianças chorando. O objetivo do pintor era capturar a tristeza e sofrimento daqueles tempos sombrios de Segunda Guerra. Entre estas obras, The Crying Boy é a mais famosa delas, devido à sua natureza totalmente macabra e perturbadora. O quadro em si, à primeira vista, parece inofensivo. Apenas o retrato de um jovem menino com lágrimas escorrendo de seus olhos grandes e cheios de sofrimento. Bragolin, ao capturar a dor do garoto em sua tela, não apenas pintou a tristeza do menino, mas também selou uma força inexplicável naquela obra. Uma força que, segundo muitos, seria responsável por uma série de tragédias que se seguiriam. Essa pintura carregava consigo uma maldição silenciosa, uma sombra que se arrastaria ao longo de décadas, causando destruição e espalhando medo e terror. Há rumores de que a criança no quadro seria um órfão cujo nome real era Don Bonillo. Sim, essa criança existiu. Segundo a história, o garoto teria sobrevivido a um incêndio em que perdeu toda a sua família e seus bens. O garoto, de tão chocado pelo trauma, não conseguia mais sorrir. E desde então, onde quer que o menino fosse, o fogo o seguia como uma sombra maldita. Ele passou a ser conhecido como El Diablo, pois onde quer que fosse, incêndios de origem desconhecida ocorriam. Supostamente, o menino morreu em um acidente de carro aos 19 anos. Durante as décadas de 1970 e 1980, réplicas da pintura The Crying Boy inundaram o Reino Unido. Eram populares em lojas de departamentos e muitas vezes enfeitavam as paredes de lares de classe média britânicos. Lares de famílias comuns, sem qualquer ideia do que estavam trazendo para dentro de suas casas. Penduravam o quadro em suas paredes, atraídas pela melancolia tocante do menino. No entanto, com o passar dos anos, começaram a surgir relatos perturbadores. Incêndios inexplicáveis destruíam as casas, e no centro das cinzas sempre havia um sobrevivente. A pintura do menino, ilesa, como se fosse intocada pelo fogo que devorava tudo ao seu redor. Em 1985, o jornal britânico The Sun estampou em suas páginas a manchete que daria início a uma verdadeira febre de terror. A história de um casal, Ron e May Hall, que teve sua casa consumida pelas chamas. O fogo devastou tudo, exceto o quadro que havia permanecido
inexplicavelmente intocado pelas labaredas. E este foi o estopim da lenda do quadro. Relatos semelhantes começaram a pipocar por todo o Reino Unido, sempre com o mesmo padrão: incêndios misteriosos que deixavam a pintura incólume em meio à devastação. Era como se fosse um ritual se repetindo a todos que possuíam o quadro. Mas os relatos de incêndio não eram o único elemento perturbador. As pessoas começaram a reportar estranhos acontecimentos antes das tragédias. Barulhos inexplicáveis no meio da noite, sombras se movendo pelas paredes, sons de passos pela casa, portas que se abriam sozinhas e uma sensação constante e macabra de que o menino os observava de dentro do quadro. Aqueles que tentaram se livrar da pintura muitas vezes encontraram resistência. O quadro reaparecia misteriosamente ou, em casos ainda mais sinistros, um novo incêndio consumia a casa pouco tempo depois de sua remoção. Nos meses e anos seguintes à primeira matéria do The Sun, o número de incêndios relatados envolvendo o quadro só aumentou. Mais de 50 casos foram documentados, todos com o mesmo desfecho. Tentando conter o pânico crescente, especialistas investigaram a história por trás dos incêndios. A explicação mais comum era que o material com que as pinturas eram feitas, incluindo um verniz resistente ao fogo, explicava por que o quadro sobrevivia. Além disso, era sugerido que, por ser leve, o quadro caía do prego antes que as chamas o alcançassem, sendo protegido nas sombras do incêndio. Mas tais explicações nunca convenceram aqueles que testemunharam o fenômeno. Essas explicações frias e científicas não foram suficientes para acalmar o medo que já havia se enraizado. Em um esforço desesperado para quebrar a maldição, centenas de pessoas enviaram seus quadros ao The Sun para serem destruídos. Em outubro de 1985, houve uma grande queima pública das réplicas do The Crying Boy, como uma espécie de exorcismo em massa, um ritual coletivo de purificação. As queimadas públicas de réplicas do quadro se tornaram eventos populares no Reino Unido. Pessoas ansiosas destruíam suas cópias esperando escapar da maldição. Mas, mesmo assim, os relatos de incidentes continuaram a assombrar aqueles que ainda possuíam o quadro. Algumas pessoas se recusavam a pendurar o quadro, enquanto outras o destruíam para evitar um suposto azar. Há relatos também de bombeiros que mencionaram o fato de terem encontrado o quadro intacto em várias casas incendiadas. Segundo alguns relatos, bombeiros locais começaram a se recusar a entrar em casas que tivessem a pintura, tamanha era a reputação sinistra que ela adquiriu. Cada vez que um novo incêndio era investigado, uma cópia do The Crying Boy estava pendurada nas ruínas, intacta, olhando para os escombros de sua última vítima. A imprensa britânica, sempre ávida por histórias sensacionalistas e aterrorizantes, começou a explorar cada detalhe da maldição. Alguns caçadores de mistérios e eventos paranormais e entusiastas pelo sobrenatural rapidamente se interessaram pela história, afirmando que a pintura havia capturado uma energia e começaram a afirmar que a pintura carregava uma maldição, acreditando que o espírito da criança retratada estava preso ao quadro e buscava a vingança, criando incêndios sempre que sua imagem fosse perturbada. Outros teorizavam que o pintor, que passou a maior parte da vida no ostracismo e nunca tinha conseguido vender um quadro sequer em sua carreira, teria feito um pacto com o diabo em troca do sucesso de suas pinturas, deixando como herança uma obra amaldiçoada,
o que teria imbuído a obra de más energias. O pintor não pintaria mais crianças felizes, passaria a retratar crianças chorando, por circunstâncias retratadas de forma subliminar no próprio quadro. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a histeria em torno do The Crying Boy começou a diminuir, mas nunca desapareceu completamente. Ao longo dos anos, colecionadores de arte macabra e entusiastas do paranormal continuaram a buscar versões da pintura, sempre com um toque de cautela. Algumas dessas réplicas foram vendidas em sites de leilões online, mas muitos compradores relataram sensações estranhas após a compra. Azulejos que se quebravam sozinhos, espelhos que rachavam sem motivo e, em alguns casos, um cheiro inexplicável de queimado preenchendo os cômodos. Segundo uma lenda criada aqui mesmo no Brasil, Giovanni Bragolin haveria confessado que algumas crianças retratadas traziam a pupila dilatada porque já estavam mortas, retiradas de suas famílias e encomendadas para Satã. E mais tarde, arrependido, teria implorado para que todos destruíssem suas obras, pois estas só trariam desgraça aos seus donos. Apesar disso, colecionadores de arte macabra continuam buscando réplicas da pintura, acreditando que possuí-la é uma experiência que transcende o medo. Museus de objetos amaldiçoados também adquiriram exemplares da obra, exibindo-a ao lado de outros artefatos envolvidos em mistério. Até hoje, o paradeiro da pintura original de The Crying Boy é desconhecido. Há rumores de que ela tenha sido destruída, mas nunca foi provado. Quem a possuiria agora? Estaria ela pendurada em algum lar anônimo, aguardando pacientemente a hora de ser revelada novamente, trazendo consigo o fogo, o medo e o mistério? Alguns estudiosos do paranormal acreditam que a maldição persiste, esperando o próximo incauto que pendurar o quadro em sua parede, trazendo consigo a sombra da tragédia. Afinal, enquanto a origem do mistério do quadro permanece envolta em escuridão, a pergunta continua sem resposta. O que acontece quando você encara por muito tempo o olhar triste do menino? Talvez ele esteja esperando que alguém o liberte, ou talvez ele esteja apenas esperando para trazer o caos mais uma vez. O mistério que envolve The Crying Boy é mais do que apenas uma história de superstição. É uma narrativa que desafia explicações racionais, e a cada detalhe desvendado, a atmosfera ao seu redor parece ficar ainda mais densa. Até hoje, o quadro continua a despertar fascínio e medo, e sua lenda resiste ao tempo, persistindo nas sombras. Ninguém sabe ao certo. Tudo o que restam são fragmentos de histórias, queimaduras inexplicáveis e uma sensação persistente de que The Crying Boy ainda não contou toda a sua história. Você teria coragem de pendurá-lo na sua parede? Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha para fortalecer nosso pequeno canal. Se inscreva para mais casos misteriosos, sinistros e estranhos. Eu agradeço por terem ficado comigo até aqui. Eu sou Eduardo Levi e valeu, um abraço.